Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deverias praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, eu vou iniciar essa homilia com uma frase de uma oração que o padre fazia no rito antigo, quando celebrava-se em latim, e ele fazia ao subir o altar. O padre, quando ele vinha e subia o altar, ele rezava: Introibo ad altare Dei, ad Deum, qui letificat juventutem mea. Essa frase em latim, o padre sempre rezava no início, quando subia o altar. Sabe o que é que significa? Essa frase tem uma música que a primeira estrofe dessa música é o significado dessa frase. E que foi a música da minha primeira missa, a música de entrada, quando eu entrei e subi o altar para celebrar pela primeira vez. Significa: subo ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude. Eu estou subindo a minha felicidade que se encontra no altar de Deus. Diante desse início da vida de Santo Agostinho, hoje eu vou falar de vocação. A igreja nos permite, hoje é a memória de Santo Agostinho. Então, diante dessa frase, da alegria da juventude daquele que se encontra na vocação, e de Santo Agostinho, da vida dele, todos nós somos chamados por Deus, mas existe uma grande diferença. Alguns se deixam encontrar pelo Senhor, mas todos são chamados. Cantemos, Thiago, vamos cantar junto, e Amanda. Essa música bem conhecida, Subo ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude. Subo ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude. Subo silenciosamente, com o coração alegre, cheio de temor, pois sei onde o Senhor me levará. Onde estaria eu? Onde estaria eu se não fosse o teu amor, Senhor? Como seria feliz se não fizesse o que me manda o meu Senhor? Tornar-me um consagrado por amor, ouvir a tua voz, por isso estou aqui.
sentir o teu chamado, então me decidi e me lanço e me entrego nos braços do teu amor, pois nesse amor quero permanecer. O teu amor me queima sem me consumir, o teu amor é um mar de águas impetuosas e voltas e voltas e voltas do teu amor, pois nesse amor quero permanecer. Nesse amor quero permanecer. Ouvi a tua voz, por isso estou aqui. Senti o teu chamado, então me decidi. Então me lanço, me entrego nos braços daquele que me chamou. Como eu disse, vou falar de vocação. Todos nós temos uma vocação. Todos nós fomos chamados por Deus. Há uma vocação, eu ao sacerdócio, alguns ao matrimônio, outros à vida consagrada, à vida religiosa, a ser um leigo, uma leiga consagrada no mundo, a estar no mundo, nas paróquias, a anunciar o evangelho com a vida. Todos nós somos chamados. Todos. Sem ninguém deixar de ser chamado, todos. Deus nos criou por amor. E Ele tem um plano de salvação na nossa vida. Só que esse plano de salvação, ele passa por um chamado. E esse chamado de Deus precisa ecoar dentro de nós de uma forma tão grande, a que esse chamado reverbere dentro de nós e se torne nosso também. O Senhor que chama, mas a nossa resposta de amor precisa ser livre, uma resposta de amor também. Aquele chamado de Deus que invade o meu coração como um fogo abrasador, que eu consigo dizer de livre e espontânea vontade: eis-me aqui, Senhor, como tantos santos, a começar de Nossa Senhora que disse: eis aqui a escrava do Senhor. A minha vontade precisa encontrar-se na vontade de Deus. Está aí o segredo de uma vocação realizada e feliz. Quando a minha vontade encontra-se com a vontade de Deus que me chama. A vontade de Santo Agostinho era encontrar Deus. No fundo do coração de Santo Agostinho, ele buscava Deus, mas sem saber que buscava Deus, ele buscava em tudo. Nas coisas exteriores, nas coisas e pessoas. Mas no fundo, ele estava buscando Deus, só que ele não sabia. Esse trecho que eu vou me delongar um pouco é do livro de Confissões, o livro Confissões de Santo Agostinho, onde ele relata a sua conversão e tantas outras coisas, mas lá num dos capítulos ele relata como Deus o encontrou, como ele foi encontrado por Deus, e a partir desse momento, ninguém mais tirou aquilo que estava já dentro do coração dele. Ele encontrou a felicidade verdadeira. Aquilo que tantos anos Santa Mônica, que nós celebramos ontem, rezou pela conversão de Santo Agostinho, do seu filho. E ele relata: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. 30 anos da minha vida eu vivi longe de Deus. E ele diz: mas durante todo esse tempo, todos esses anos, meu coração se inquietava. Havia algo dentro do meu coração que me inquietava. Eu era inquieto. Ele diz: algo se movia dentro do meu coração. Algo que buscava a felicidade acima de tudo, mas eu buscava onde eu não achava. Mas tu, Senhor, te compadecesse de mim, e tudo mudou, porque eu te conheci. Tu estavas dentro de mim, e eu te buscava fora. Tu estavas dentro, eu te buscava fora. Tu estavas tão perto, e eu te buscava distante. Durante os anos da minha juventude, eu pus o meu coração em coisas exteriores, que só faziam me afastar cada vez mais daquele a quem meu coração, sem saber, eu buscava.
Essa poesia de Santo Agostinho é uma oração também, é uma das mais bonitas do cristianismo, porque fala do que está dentro do coração. Ele diz que buscava essa felicidade de Deus nas coisas exteriores. E ele, sem saber que o que o seu coração mais desejava era Deus. Seguravam-me longe de ti, nas coisas que só existiam em ti. Ele buscava nas criaturas de Deus, em coisas que só existem porque Deus criou. E ele diz: estavas comigo, ó Deus, e eu não estava contigo. Porque eu te buscava fora, tu estavas dentro em mim. Eu te buscava longe, tu estavas aqui do meu lado. Tu estavas comigo, mas eu não estava em ti. Mas tu me chamaste, clamaste por mim, e teu grito rompeu a minha surdez. Como a música, ouvi a tua voz, por isso estou aqui. Sentir o teu chamado, então decidir-me por ti. Santo Agostinho fala que nesse momento ele escutou a voz do Senhor, e essa voz rompeu a surdez. Tu me arrancaste dos meus esconderijos. E ele diz: tu me tiraste onde escondido estava. Colocaste-me diante de ti, eu, impuro, pecador, sujo. Estou agora de joelhos. E ele diz, chorando amargamente, diante de ti, Senhor, me encontro, desconsolado, perguntando a mim mesmo, dizendo: não deixarei para amanhã. Porque ele dizia: amanhã eu me decidirei por algo. Ele era inquieto, o coração dele era inquieto. Assim como aquela imagem do Santo Expedito, que o corvo está dizendo cras. É uma palavra que diz amanhã. E na cruz está dizendo odie, hoje. Santo Agostinho falava amanhã. Mas ele, nesse momento que ouviu a voz do Senhor, ele diz que escutou uma voz que saía de algum lugar e dizia: pega e lê. Ele estava nas mãos dele com um evangelho. Ele escutou e disse: essa voz me mandando abrir esse livro. Ele abriu o livro, caiu. A primeira onde ele olhou era em Romanos. E lá em Romanos dizia: não em orgias e bebedeiras, nem na devassidão e libertinagem, nem nas rixas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Santo Agostinho diz que essas palavras ecoaram no seu coração, e ele disse: essa pessoa que escreveu isso me conhece, está falando de mim, porque tudo isso é o que eu estava vivendo, tudo isso eu buscava. Aquelas palavras ressoaram dentro de mim, e ele diz: exalaste o teu perfume, Senhor, e agora eu respirei, e agora suspiro por ti. E veja essas palavras que ele vai dizer: Deus, de quem separar-me é morrer, de quem aproximar-se é ressuscitar, de quem habitar é viver, de quem fugir é cair, de quem voltar é levantar-se, de quem apoiar-se é seguro, a quem esquecer é perecer, a quem buscar é renascer, a quem conhecer é possuir. Eu vou repetir essas frases. Ele diz que se nós separarmos de Deus, veja, naquele momento que Deus o encontrou, Deus, de quem separasse, se eu me separar de Deus, eu morrerei. Se eu me aproximar dele, eu ressuscitarei. Se eu habitar em Deus, eu viverei. Se eu fugir de Deus, ele falando de si próprio, ele fugia de Deus. Se fugir de Deus, eu cairei no pecado. Se eu voltasse para Deus, ele me levantará. Como ele estava caído, chorando amargamente. Ele diz: se eu me apoiar em Deus, Deus será o meu porto seguro. Se eu esquecer de Deus, se de Deus eu me esquecer, eu perecerei em meio à morte do pecado. Se eu buscar o Senhor, eu renascerei para a vida eterna. E se eu conhecer o Senhor, ele me possuirá por inteiro. Como naquele momento, Deus possuiu inteiramente Santo Agostinho. E ele diz: foi assim que eu descobri a Deus.
E me dei conta que no fundo do meu coração era Ele que a todo momento, durante todos esses 30 anos da minha vida, era Ele que eu buscava sem saber. Era Ele que o meu coração desejava sempre, durante todos esses anos, e eu não sabia. Eu buscava fora, eu buscava longe. E agora Tu me encontraste, Senhor. E Ele diz: provei-te, Senhor. E agora eu tenho fome e sede de Ti. Deus sempre teve fome e sede de cada um de nós. Naquela samaritana Ele disse: se beber da minha água, nunca mais terá sede. No alto da cruz Ele disse: tenho sede, mas era sede de almas. Ele tem sede de nós. Ele tem sede de ganhar o meu e o seu coração, como Ele teve sede de ganhar o coração de Santo Agostinho. E naquele momento, a vontade de Deus se tornou a vontade de Santo Agostinho, porque ele disse: eu provei de Ti, ó Deus, e agora eu tenho fome e sede de Ti. Tocaste-me, Senhor, e agora eu ardo por Tua paz. Ele diz: Deus começa a habitar em ti quando tu começas a amá-lo. Naquele momento ele disse uma frase que é verdade para nós. Deus vai começar a habitar inteiramente, profundamente em mim e em você, a partir do momento que eu amá-lo de todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. E ele diz: por ti suspiro, dia e noite, desde o dia que te conheci, ó meu Senhor. Por ti suspiro, dia e noite, porque eu te conheci, Senhor. Subo ao altar de Deus, que é a alegria da minha vida. Santo Agostinho, finalmente, depois de 30 anos, depois de tantas orações de joelho de sua mãe, Santa Mônica, Deus o encontrou. Não há nada perdido. Mãe, se o seu filho está distante, reza, joelho no chão como Santa Mônica. Um dia, essa voz de Deus vai ecoar no coração do seu filho. E ele vai escutar essa voz a romper a surdez, a abrir os olhos. E ele vai encontrar-se com o amor. Aquilo que seus filhos, os jovens, tanto buscam. Longe, fora. Mas que quando essa voz ecoar, eles encontrarão o que tanto o seu coração desejou, como Santo Agostinho. Que dia e noite, assim como Santo Agostinho, possamos ter sede e fome desse Deus que não se cansa de nos chamar para salvar e amar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.